Olá, alunos da Univesp, chegamos finalmente ao final deste curso e, como havíamos prometido, nós vamos fazer agora uma revisão de tudo que vocês viram em todas as semanas em 15 tópicos. Então vamos lá, o primeiro conceito que vocês viram na primeira aula foi a questão de lucro e valor, né? Então, a maior parte de nós lá tem um imóvel, uma renda de aluguel, tem um emprego, um jurinho na poupança. O que o empreendedor faz? Ele junta todos os aspectos, monta uma empresa, formalmente ou não, e passa a objetivar o lucro. E o lucro não é só fluxo de caixa, ele envolve expectativas e ganhos futuros. Então, é o aspecto econômico e o aspecto ESG, que vocês já se tornaram especialistas. Então, essa visão é importante. Espero que, como gestores contábeis, vocês se encaixem nisso. O objetivo não é gerar lucro, o objetivo é agregar valor. Tá bom? Então, aqui o lucro é receita e despesa e valor é expectativa de mercado. Tá bom? Vocês aprenderam também que o Brasil segue as normas internacionais de contabilidade. O Brasil foi um dos primeiros países a adotar integralmente em 2007, tiveram até 2010. Teoricamente, a nossa contabilidade é superior a muitos países desenvolvidos, né? E o que é a contabilidade? Nós não entramos nesses detalhes, mas, por exemplo, existe um plano de contas. Então, cada conta que tem no balanço, na DRE ou nas outras demonstrações, tem um plano de contas que pode ter lá 200, 300, 500, 5.000 contas, né? Então, existe um plano de contas, existe também um plano de centro de custo. Então, quando o contador, hoje é tudo informático, né? Pega um documento e põe o código da conta, ele coloca também um código do centro de custo, para ver quem gastou aquilo. Tá? Nós temos aqui o SPED, que hoje é um sistema público de escrituração, então é quase que automático. Então, quando você compra, quando você lança o IPI, a nota fiscal, os impostos, automaticamente já gera o lançamento. Então, a nossa contabilidade no Brasil realmente é de qualidade. Tá? O tópico número 3, as demonstrações financeiras. Vocês conhecem todas as demonstrações financeiras exigidas internacionalmente. O balanço, vocês são especialistas, né? A DRE, esses são os mais importantes, tá? A demonstração das mutações, e olha que interessante aqui, esses dois são os principais, e os outros são explicativos. Então, olha só aqui, ó. Nós tivemos aqui 10.890 de lucro desse ano. Então, aqui na mutação do PL, lucro do período, 10. Quanto tinha de saldo anterior? 0. Então, ó, saldo anterior, 0. Aí distribuiu dividendos, 5. Então, distribuiu como dividendo e vai sobrar 5. Então, olha lá, 5. Então, você vê que essa demonstração, como as outras, elas são explicativas a essas duas principais. Tá? O fluxo de caixa, a mesma coisa. Olha, quanto que tinha de saldo inicial da conta caixa? 5 e terminamos com 20. Então, olha, partimos aqui com saldo inicial de 5 e 20, e tem dois modelos diretos ou indiretos. Então, ou seja, agora que vocês ficaram curiosos, vocês vão começar a descobrir coisas. Olha, eu quero uma informação. Em vez de lá perguntar, você pega a demonstração contábil e já consegue descobrir. Tá? E, por último, a DVA, que é o Brasil foi um dos pioneiros a adotar, né? Ele mostra não quanto que a empresa gerou de lucro, né, mas quanto que ela gerou de valor agregado. Então, olha essa empresa, ela agregou 60 mil, então ela agrega muito mais valor do que lucro. E como que ela distribui esse valor agregado? Olha, o funcionário foi o que mais ganhou, 33%, uma parte para o governo, bancos, o sócio, 9%, e guardou 9% na empresa, que é esse restinho aqui, que pode ser distribuído como dividendos ou utilizado de alguma outra forma. Então, ou seja, vocês conhecem todas as demonstrações contábeis importantes. Além disso, tem o relatório de administração, notas explicativas, parecer de auditoria, second opinion, né, que vocês já ouviram os comentários também. Em questão de análise de balanço, vocês trabalharam bastante nesse quadro clínico de análise de balanço. Né? E para que serve? Vocês já fizeram bastante, né? É para avaliar a saúde de uma empresa econômica, financeira, né? E agora com relato integral, ambiental, social, de governança. Tá? E aí vocês avaliaram todos os aspectos, tem o modelo do POM, que vocês aprenderam também, né?
Então, não basta apenas ter margem ou giro, você tem que ter a combinação da margem com o giro que dá o retorno, né? Vocês aprenderam isso. Vocês avaliaram o termômetro do Cannes com o nosso colega, o professor Charles Cannes, lá da FEA USP, né? Ele foi um dos pioneiros, mas o objetivo desta aula foi fazer com que vocês se estimulem para desenvolver modelos, né? E agora, com esses recursos aí de algoritmos, chat, GPT, etc., imagine o que vocês podem simplificar nesse processo, tá? Eu sou um profissional já do século XX, né? Então imagine o que vocês poderão agregar, e não só ao final desse curso, mas fazendo aí pós-graduações, mestrados e doutorados, né? Aí vocês avaliaram como que o Canitz, né, construiu possivelmente o modelo e exercitou em planilha eletrônica. Outro conceito importante, a gente avaliou de uma forma bem assim, simples, né? Desmistificar o conceito de risco empresarial e vocês entenderam que o desvio padrão é a operação básica. Então, se você tem uma série de informações, você vai fazer um orçamento, um planejamento. Qual é a expectativa de vendas daquele produto? Aí eu faço muitas pesquisas de mercado, não sei o que e tal, e faço um desvio padrão. Olha, o desvio padrão é muito grande, então o risco dessa informação é muito grande. O que teria que fazer? Melhora as pesquisas para tentar reduzir o desvio padrão. Então, vocês entenderam isso. A gente desmistificou a questão do risco, né? Então, naquele teste dos 100 conceitos, a média dos alunos anteriores das outras turmas era 23. Eu não sei quanto cada um de vocês sabia antes de fazer a pesquisa, né? Então, vamos supor que a sua turma foi 20 e é 23. Se fosse empresa, essa empresa é mais lucrativa. Mas olha só, a sua turma, a outra turma é mais lucrativa. Só que a sua turma tem um desvio padrão menor. Então, se fosse um investimento, quem pensa só em lucro, compraria ações das outras turmas. Quem pensa em risco, ele vai pegar um desvio padrão menor. Então, vocês, com esse recurso matemático, vocês começam a desvendar os aspectos de riscos, incertezas, inseguranças, que é a grande preocupação na gestão empresarial, tá? E a questão do beta, então, o desvio padrão, a gente chega no beta, o importante não é saber a fórmula, né? Mas é saber que quando ele é próximo a 1, significa que o risco da empresa ou daquele projeto é igual à média do mercado. A empresa é um conjunto de projetos. Você pode ter vários projetos com betas diferenciados, tá bom? Você pode até administrar uma carteira de estoque e falar, olha, vou fazer uma carteira aqui, uns betas maiores que 1, menor que 1, você pode administrar dentro da empresa. Então, a empresa é uma somatória. Tá. O CAPM para calcular o custo de capital, vocês entenderam, esse é o recado talvez um dos mais importantes. O seu objetivo é gerar um retorno mínimo para remunerar adequadamente o seu investimento empresarial. O que sobrasse, a empresa pode destinar para sustentabilidade, para fundações, etc. Mas a obrigação de vocês, gestores, é remunerar no mínimo adequadamente. Tá bom? A análise de retorno de investimento foi o lado forte, é uma parte avançada, né, de investimentos, que você faz uma reclassificação, calcula o ROI. Então, por exemplo, qual que é o custo mínimo para remunerar adequadamente essa empresa? 14. Qual é a taxa de retorno? 18. Ótimo. Tá? Então, vocês estão administrando e está agregando valor. Então, vocês aprofundaram nisso, se a empresa é viável, sim, né? Aprenderam aqui um conceito novo no Brasil em termos de prática, mas assim, lá fora se utiliza há mais de 100 anos. Tá? Então, uma empresa que usa alavancagem lá fora, competir com uma empresa brasileira que ainda não usa alavancagem, só com recurso próprio, é uma briga injusta. Tá? Então, vocês tiveram esse entendimento, a taxa de juros, obviamente, o Brasil está caminhando aí para um desenvolvimento, vai ter uma taxa de juros real, né, mais equilibrada. Então, se você trabalha só na margem e no giro, você tem um ROI. Quando você alavanca, por exemplo, alavancou 1,15 vezes, o seu ROI aumenta. Então, é uma forma de gerar mais ganho para o acionista. Vocês aprenderam isso, nós chamamos de alavancagem. E é oriunda não só de usar capitais de terceiro, mas principalmente benefícios fiscais de imposto de renda. Tá? As fórmulas, quem tem dúvida, reveja os materiais, né? O item 10, vocês viram aqui, a parte de custos. Então, até o item 9 é o que nós chamamos de contabilidade financeira. Tá? No item 10 é o que nós chamamos de contabilidade gerencial, ou seja,
para fins de tomadas de decisão. A financeira, você tem que obedecer regras fiscais, societárias, né? A parte gerencial, você pode usar critérios diferenciados. Por exemplo, ao invés de usar custo histórico, você pode usar custo de reposição, né? Por quê? É só para efeitos de decisões. E aí vocês avaliaram, então, o gasto, qual a diferença de um custo e uma despesa. Despesa é aquilo que consumiu, não vai gerar benefício mais. Morreu, está lá na DRE. E custo é aquilo que vai gerar benefício futuro. Então, se compra, por exemplo, comprou bastante matéria-prima naquele período. Vocês não vão cometer mais erros numa reunião de diretoria e falar, olha, esse mês deu prejuízo porque comprou bastante matéria-prima. Não. Você comprou matéria-prima, você só mudou um recurso que estava no caixa e mudou para estoque. Então, ele continua no ativo, a mesma coisa ali. Tá? Então, isso não altera. Então, essa diferencial que é custo de despesa, vocês têm já tiveram essa ideia. E tudo que as nomenclaturas, fixos, variáveis, né, PEPs, UEPs, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, então, por favor, consulte os materiais, reveja os quizzes, reveja os vídeos, né, para estarem preparados para a prova final. Tá? O outro aspecto da contabilidade gerencial é a questão de formação de preços de venda. Né? Vocês avaliaram aqui um compounding price, que é fazer preço com base nos custos, e a outra é fazer com base no mercado. Tá? Então, como que faz isso? Identificando a margem de contribuição. E a margem de contribuição, vocês olham na DRE, olha, receita, menos deduções, menos custo, é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a margem de lucro, né, intermediária, antes de pagar os custos fixos, impostos e o lucro. Tá? Então, vocês aprenderam isso. Aprenderam que tem um markup divisor e um markup multiplicador. Na verdade, um é o inverso do outro, né? É 1 sobre X ali. Então, vocês são capazes de avaliar preço de venda. Então, por exemplo, é comum, a gente já chegou em muitas empresas, como você faz o preço de venda? Multiplica por 5. O senhor sabe o que tem por detrás desse markup multiplicador 5? Não sei, eu sempre fiz, todo mundo faz, mas na verdade é o conceito de margem de contribuição e à medida que você refina essas informações, você pode aumentar e diminuir. Né? E aí, exemplos a gente calculou com vocês também, né? E o importante é que vocês tratem o preço de venda de uma forma estratégica, né? Os markups, as margens de contribuições, a média de todos eles tem que ser de acordo com o planejado. Agora, é claro que o produto pode ter uma margem um pouquinho maior, menor, às vezes até negativa para alavancar a venda de outro, mas vocês acabam gerenciando isso. E se vocês conseguirem quantificar isso, vocês têm mais agilidade, né, mais versatilidade no processo de tomada de decisão. E o importante é saber o quê? Se você praticar um preço de venda, ele tem que ser sempre superior ao custo e também nunca vai exceder ao mercado. Então, você vai praticar um preço intermediário aqui, essa é uma ferramenta excelente. Tá? Vocês aprenderam também o ponto de equilíbrio, né? Break-even point, então dos livros, bonitinho, né? Aqui é o custo fixo, quer dizer, se você não vender nada, você já está pagando. Aqui é o custo variável, esse pedacinho, soma o fixo mais variável, dá o total aqui. E aqui é a receita, se não vender nada é zero, e aí o ponto de equilíbrio é onde cruza. Ou seja, quanto que eu tenho que atingir para vender, para atingir o ponto de equilíbrio? Dá para fazer esse cálculo também. E o que nós vimos aí, a gente alertou bastante, porque vocês têm a fórmula, né, dos pontos de equilíbrio, que existem outras formas alternativas de calcular o ponto de equilíbrio. Tá? Você pode usar aí um solver do Excel, matriz determinante, um algoritmo, e pode trabalhar com todas as demonstrações financeiras. É isso que nós chamamos de orçamento. Então, você pode calcular um ponto de equilíbrio assim, eu quero ter uma taxa de retorno de 3% lá no final. E aí ele simula o que você deveria fazer nas outras variáveis. Então, isso seria um ponto de equilíbrio também. Então, vale mais o conceito e, é claro, quanto mais vocês aprenderem e gostarem, né, desse ferramental, principalmente quantitativo, pode ajudar no processo de tomada de decisão. Tá? E sobre o orçamento, já estamos chegando, né? Vocês viram aqui que o orçamento, na verdade, assim, a gente tem que sair um pouquinho do presente e olhar o futuro. Essa é a preocupação do relato integrado também, né? Então, aqui, ó, nós temos questões urgentes e não urgentes.
Então, importantes e não importantes. Tá? Então, ó, geralmente, 20% do que é urgente e importante, 20%. O que é não importante, 15%, são resoluções imediatas. Então, você tem que chegar nesse quadrante maior aqui, que é aquilo que não é urgente, ou seja, você não tem que vender a janta para pagar o almoço, mas ele não é urgente, mas é importantíssimo. Então, você começa com isso, depois você vai aqui nos outros quadrantes, né? Então, é uma forma de você avaliar qual é a prioridade, qual que é a matriz de materialidade. No relato integrado, é mais ou menos isso também. O que é relevante? Só que se você avaliar o que é relevante para a diretoria financeira, para marketing, produção, logística, cada um tem um rumo diferente. Então, o primeiro grande benefício de fazer o relato integrado é o pensamento integrado, ou seja, você começa a ter uma gestão mais participativa. E a primeira descoberta, olha, são empresas grandes, né? É que não existe integração, cada um vai para um canto, né? Isso, grandes empresas. Tá? Então, a questão do orçamento, nós colocamos essa planilha também na aula, né? Vocês podem avaliar tudo que vocês aprenderam, né? Esse caso existe, por exemplo, vamos montar uma empresa com 100 mil de investimento, vamos financiar metade com capital de terceiro, ó, já começa a pensar em alavancagem. Aí vamos comprar equipamentos, aí vamos vender 80% por 200 mil aqui. E aí as despesas, ó, tem o beta, ou seja, tudo aquilo que vocês aprenderam pode colocar no orçamento. Tá? E aí você simula isso aqui, chega nos resultados. Olha, eu cheguei aqui, ó, num ROI de 37, ó, um RROI, que é a diferença. Tá, mas eu quero aumentar, eu quero diminuir. Olha, vamos diminuir um pouquinho, porque a taxa de retorno está muito assim, ó, o nosso RROI está 25%. Olha, a gente poderia trabalhar com 5% só de RROI, porque o RROI é aquilo que sobra depois de pagar todo mundo. Ah, tá bom. Então, se eu colocar aqui, usar o Solver, qual seria meu preço de venda médio para atingir um RROI de 5%, que já estaria ótimo. Aí você simula. Então, imagine vocês trabalhando isso não só com ferramental estruturado, de informática, sistêmico, algoritmos, matemáticos, mas trabalhando isso em parceria com os demais gestores. Né? Aí a arte de administrar a gestão contábil fica muito gostosa e prazerosa. Tá? E por último, vocês conheceram o ESG, né? A gente só deu uma pitada para que vocês tivessem esse gostinho na boca, né? É o que realmente está mudando, né? Porque hoje a parte intangível é muito maior do que a tangível, tá? Os grandes, você vê que mostrou como a parte econômica, né? Quando o coronel Drake começou a produzir petróleo baratíssimo, fácil de transportar, então você vê como que o aspecto econômico não pode se desassociar dos aspectos ambientais, sociais, governança, etc, etc. Então, a parte econômica é importante. Não, mas vamos dedicar só ao social. Claro que tem social, ambiental, etc, etc. Mas o quê? O econômico, ele permeia tudo, né? Então, se não houver recurso, não houver retorno, não dá para fazer nenhuma destinação. Tá? Vocês conheceram o Balanço Contábil das Nações, por curiosidade vale a pena, né? A gente fez os 7 maiores países, né? Então, só para ter uma ideia, o Brasil vem para o primeiro lugar. Os Estados Unidos, que tem o maior PIB, ou a China, né? Eles vão lá para trás. Por quê? Porque tem um consumo de energia, uma poluição muito grande. Então, se eles tiverem que descarbonizar a economia, né, e desmontar esse modelo hoje, o PIB econômico, social, ambiental dos Estados Unidos é inferior ao do Brasil. Então, o Brasil, pelo menos teoricamente, ele está assim, de uma situação de destaque. Tá? Nós mostramos aqui para vocês o resultado, né? O dos estados brasileiros também, ó, Mato Grosso aqui, né? Que tem floresta amazônica, o patrimônio líquido é negativo, e quem sustenta a parte ambiental do Brasil são esses 2 grandes estados, né? O Amazonas e o Pará. O Pará, que é grande também, mas já desmatou aqui 1/3, e o estado do Amazonas que nos desmatou porque não tem estrada lá, só tem rio, cheia, né? Sobe 50 metros, 200 metros, no rio. Então, nós temos que realmente preservar. E preservar no aspecto não só de falar assim, parar de desmatar, mas a importância das nossas florestas vão além das nossas fronteiras. Então, de uma certa forma, a gente teria que ser remunerado por isso também.
E, finalmente, último tópico para encerrar essa nossa aula, vocês conheceram o relato integrado, essa nova revolução contábil que está por vir e é um caminho sem volta. Então, finalizando aqui no tempo certo, é isso que nós tínhamos para dizer. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, estamos sempre à disposição. É isso.